Fala aí, eu sou o Marcelo do Responde Aí, e agora vamos bater um papo sobre números quânticos e função de onda. Vamos lá? Bom, primeira coisa, você tem que entender que a gente chama função de onda sempre por esse símbolozinho que é o psi, e que função de onda nada mais é que uma equação matemática, tá? É uma função. E, bom, ela é difícil pra caramba, ela é muito complexa, mas a gente não está preocupado com a complexidade dela, a gente não está preocupado que você resolva ela, a gente só está preocupado que você compreenda algumas coisas que resolver a função de onda nos permitiu compreender, beleza? Então, vamos lá. Bom, a função de onda, ela descreve o estado quântico de um sistema, tá? E, no caso, a gente está preocupado com a densidade e probabilidade de encontrar um elétron em uma determinada região. E, para isso, a gente resolve uma função que talvez seja até mais difícil que a função de onda do elétron, que seria o quadrado da função de onda, ok? Que ela vai dar pra gente a densidade e probabilidade de achar aquele elétron, beleza? Bom, em função disso, o psi vai determinar pra gente orbitais e números quânticos, ok? Vamos entender um pouquinho melhor como é que isso funciona? Vamos lá. Então, seguindo com essas ideias, o seguinte, a equação de Schrödinger, que descreve o elétron, ela foi resolvida por meio de um método chamado separação de variáveis, ok? Ele disse o seguinte, que essa equação que dependia de R, de θ e de φ, ou R, φ e θ, ela poderia ser desmembrada como produto de duas funções, uma função de R e uma função de φ e θ. E aí ele chamou uma sendo a parte radial e uma sendo a parte angular. E como consequência da resolução dessas equações radiais, dessas funções radiais e dessas funções angulares, vão nascer algumas restrições matemáticas, ok? Como assim? Bom, na natureza você está acostumado a ver gráficos de coisas que são contínuas, ok? Então a gente sabe, por exemplo, Q igual a mc delta t. O que é isso? Isso aqui é a fórmula que mostra pra gente a variação de temperatura conforme você vai aquecendo um determinado corpo, em função da sua massa e do seu coeficiente angular. Então a gente pode ter aqui que, bom, a variação de temperatura ele vai aumentar de acordo com a quantidade de calor que você vai dar para ele. Isso aí é uma reta, certo? Você tem todos os pontos aqui, são pontos possíveis do nosso sistema. Quando a gente está falando de um sistema quântico, ok? A gente tem um sistema que ele não tem todas as resoluções de forma contínua. Ele vai ter algumas soluções possíveis, ok? E essas algumas soluções possíveis vão determinar valores dos nossos números quânticos que vão tornar esse resultado existente, ok? Então é um trabalho de voltar na construção de valores aqui que vão tornar possíveis esses resultados. Bom, é uma matemática bem complexa, mas vamos pensar no que nos interessa mais, ok? O que nos interessa mais é compreender os significados de cada um dos números quânticos, ok? Então vamos lá, existem 4 números quânticos, são eles N, L, ML e MS. Sendo que o mais importante deles é o que a gente chama de número quântico principal, que ele nos indica a camada que um determinado elétron está ocupando em um átomo, ok? E esse número quântico principal pode assumir valores inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até infinito, mas não pode assumir nenhum valor não inteiro, ok? E também não pode assumir o valor zero, não existe uma camada zero, ok? Agora, o próximo número quântico que nós vamos ver é o número quântico secundário. O número quântico secundário está associado ao momento angular de um elétron quando ele está no átomo. Bom, traduzindo isso para a gente, isso está associado ao tipo de subnível em que o determinado elétron pode estar. Bom, os números quânticos de L, eles podem ser números inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, até infinito, mas o número quântico L de um determinado elétron, ele tem que ser do tipo, o número quântico secundário, ele tem que ser sempre, ok, menor que o número quântico principal, tá? Isso é obrigatório. E, bom, para cada um desses números quânticos 0, 1, 2, 3, 4, existe uma letra associada a esse tipo de orbital. Então, quando você fala aqui, número quântico L igual a 0, a gente está falando do subnível do tipo S.
Quando a gente está falando aqui L igual a 1, a gente está falando do subnível do tipo P. L igual a 2, a gente está falando do subnível do tipo D. L igual a 3, a gente está falando do subnível do tipo F. L igual a 4, embora não exista nenhum elemento que tenha esse subnível na tabela periódica, teoricamente seria o G. E assim vai seguindo a ordem alfabética, caso existisse um L igual a 5, 6, 7 e assim por diante. Ok? Então, beleza. Agora vamos ver nosso terceiro número quântico, o ML. O ML é um número quântico magnético, tá? Ele indica pra gente a projeção do momento angular no eixo Z, ou, de uma forma mais simplificada, ele dá um pouquinho da orientação desse orbital pra gente em relação aos eixos cartesianos. Facilitando a nossa vida, normalmente o ML ele vai indicar pra gente qual o orbital que está sendo ocupado naqueles tipos de orbitais, ok? Bom, o ML pode assumir os valores que vão de menos L até L, e para simplificar, eu gosto de lembrar que o módulo de ML tem que ser menor ou igual ao L, não pode ser maior, ok? Por último, nosso último número quântico, e que eu acho que é o mais irrelevante para o nosso estudo, é o número quântico de spin. O nosso número quântico de spin está associado à rotação do elétron em volta do próprio eixo. E o spin só pode assumir os valores de menos meio ou mais meio. Vamos considerar que aqui a gente está pensando num elétron que pode rodar no sentido horário, no sentido anti-horário. Mas, bom, não é bem isso, mas por enquanto vamos pensar que o spin é isso, porque não vai fazer a menor diferença na nossa vida, ok? Porque o elétron ele não tem um tamanho finito, né? Então não dá pra gente contar as rotações. Então a gente tem que pensar de uma forma mais abrangente. O spin está associado a um número, a uma grandeza relativística do próprio elétron. Porém, esse assunto para coisa mais avançada, né? Agora, os números quânticos, eles têm, né, os outros três, um sentido físico muito palpável. E aí eu gosto de dar destaque para o número quântico principal, que ele está muito relacionado à energia do elétron. Por falar nisso, ele aparece no cálculo da energia do elétron no átomo. Lembra que a gente fez esse cálculo? Pois é, essa energia é dada como menos E ao quadrado, multiplica a constante Planck sobre vezes constante Heisenberg dividido pelo N ao quadrado. E esse N ao quadrado é justamente o nosso número de camada, nosso número quântico principal. Beleza? Agora, quando a gente fala da função de onda para um orbital, a gente pode representar ela, né, como psi, e aí botar N, L e ML, onde N, L e ML são os números quânticos que nós já vimos. Então, por exemplo, se eu coloco aqui sim, psi 210, eu estou vendo a função de onda para um elétron, cujo número quântico principal é 2, o número quântico secundário é 1, e o número quântico magnético, o ML, é igual a 0. Então a gente pode ver que isso é um elétron que está na segunda camada, está num orbital de qual tipo mesmo? Vamos pegar lá a nossa tabela, o nosso recortezinho que ele nos ajuda. Quando L é igual a 1, a gente está falando do tipo P. E aí a gente tem que ver em qual orbital do tipo P que ele vai estar. Ok? Mas as principais informações que a gente tira são desses dois numerozinhos aqui. Esses são muito importantes. Ok? Agora, seguindo um pouquinho, quando a gente fala também de função de onda, aparece também os nós. Os nós são os pontos em que a função de onda se iguala a 0. O total de nós que um determinado orbital pode ter é igual ao número quântico principal menos 1. Então, por exemplo, se o n for igual a 1, a gente vai ter 0 nós na primeira camada. Na segunda camada já passa a ter um nó, né? Porque n igual a 2. Então, se a gente fizer essa conta, a gente vai ter aqui um nó, certo? Na camada igual a 2. E assim por diante. Só que existem tipos diferentes de nós. Vamos ver? Existe o nó que é a superfície nodal, ok? E essa superfície nodal, ela tem um valor igual ao L, ok? E os nós radiais, eles vão ser, bom, o que falta para completar o n menos 1, certo? Então vai ser n menos L menos 1. Bom, como é que é uma superfície nodal? Uma superfície nodal, quando a gente pega, por exemplo, os orbitais do tipo P, que eles parecem um alterzinho, você pode pensar que existe uma superfíciezinha aqui, certo? Que está passando entre esse alter, que ela não pode ser ocupada. Ali a probabilidade de existir o elétron é 0. Agora, o nó radial, ele já está associado a outro caso. Por exemplo, se você pegar os orbitais do tipo 2s,
e comparar com os orbitais do tipo 1s, você vai ver o seguinte: o orbital do tipo 1s é como se fosse uma esfera maciça de probabilidade de se encontrar o elétron. Então, há probabilidade de se encontrar o elétron em toda essa probabilidade, em toda essa esfera, ok? Agora, quando você vai no 2s, o que acontece? Você vai ter tipo um anel vazio de probabilidade de se encontrar o elétron. E essa esferazinha, esse anel, essa casca, digamos assim, de esfera, onde a probabilidade de se encontrar o elétron é zero, é o nosso nó, só que ele não é um nó superficial, ele é um nó radial, ok? Porque ele vai variar de acordo com os ângulos, né? Levando isso aqui em consideração as nossas coordenadas polares, beleza? É isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.